Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores. O banco poderia pagar aí, se você pensa numa lupa de longo prazo, acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBS3, você teria um dividendo superior a mais de 50%. E detalhe, com a recuperação do agronegócio, porque aparentemente o preço da soja já está engatando um novo ciclo de alta. Todos sabem que o Brent, né, o petróleo aqui, está subindo fortemente no Brasil. E como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, o Brent mais elevado encarece o preço dos fertilizantes. E os fertilizantes é usado aí tanto por uma questão, né, de biodiesel, que é a soja e o milho. Então, consequentemente, alta no preço do Brent, do petróleo, encarece o preço das commodities agrícolas. E o Banco do Brasil, por ser o maior financiador do agronegócio, olhando numa lupa de médio prazo, pode se beneficiar deste movimento. E se você pensa numa recuperação, os proventos podem voltar com força e, consequentemente, você teria um bom potencial de valorização na ação. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas perspectivas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Hoje 38,9% da carteira está alocado nas ações do Banco do Brasil. Então perceba aí que o setor bancário em geral acaba dominando a carteira, porque consequentemente já vem aí aportando esse setor há bastante tempo. E se o banco se recuperar, eu estou pronto para capturar essa recuperação, porque meu propósito com o Banco do Brasil é para segurar as ações por longuíssimo prazo. Historicamente, quem segurou ações do setor financeiro aqui no Brasil conseguiu excelentes retornos, porque é um setor previsível que paga bons dividendos. Claro que o Banco do Brasil acaba sendo aí, né, uma exceção à regra, porque de todos os bancos que a gente tem aqui na bolsa, ele acaba sendo o mais cíclico. Por ter essa maior exposição ao agro, ele fica suscetível a cenários de mais alta inadimplência por conta do quê? Desvalorização das commodities agrícolas, aumento da inadimplência no crédito rural, faz o Banco do Brasil ter essa volatilidade em relação aos seus pares, como o Itaú, que acaba tendo aí, né, uma previsibilidade mais elevada. Mas ninguém fala para vocês o ponto bom disso, porque tudo, pessoal, existe um lado ruim e também existe o lado bom. O lado ruim é que você sim, de fato, vai ter um drawdown, uma volatilidade mais elevada na sua carteira. Você vai ver quedas expressivas em Banco do Brasil, vai ver o dividendo caindo. Claro, o dividendo nunca foi a zero, tá? Isso aqui é o bom sinal do Banco do Brasil. Ele nunca zerou o pagamento de proventos. Mas ele já teve épocas que ele pagou um dividendo mais reduzido, justamente porque ele estava nesse cenário de crise. Mas ele sempre pagou. Isso aqui que foi muito bom, tá? Trazendo uma previsibilidade para o investidor bem acima da média. O ponto positivo é o quê? É que são justamente nesses ciclos de dificuldade no Banco do Brasil, você sabendo que ele é uma boa empresa, sempre passa por momentos de crise com muita tranquilidade, você tem aí uma perspectiva de rentabilidade mais elevada, porque quando as ações ficam muito baratas, que como é o cenário atual, você tem uma grande relação entre o seu preço justo e o preço de agora. Então você pode observar que com o caso de Banco do Brasil, caso se o banco voltasse a ser negociado pelo menos em linha com a sua média histórica de uma vez valor patrimonial, as ações precisariam se valorizar, colocando aqui pelo múltiplo atual, de pelo menos 63% de alta. Você já teria um ganho de capital bem expressivo. Fora que em mercados eufóricos, o banco já deu aí altas até maiores, de mais de 100%, quando você pega em topos antigos. O banco poderia simplesmente dobrar na cotação para bater a sua média. A prova viva disso é por esse estudo aqui, ó. No momento que o banco está bem depreciado, ele tende a se valorizar fortemente em relação ao seu topo, justamente porque o mercado paga muito barato pelas ações, acaba subestimando a recuperação do banco, e você pode se aproveitar
para ganhar bastante dinheiro. Lembrando que nada se trata de recomendação. Quando a gente trabalha aqui pelo preço justo do Graham, né, observando-se pela lógica dele, consequentemente o Banco do Brasil ele estaria bem descontado, porque considerando aqui, né, o múltiplo atual da ação em 35 vezes, 35, né, de VPA, valor patrimonial, isso é o valor patrimonial projetivo. O atual, na verdade, pessoal, tá aqui em 34, tá? Que fica mais realístico aqui com o Banco do Brasil. E aí você tem um preço justo de R$ 51,00, que dividido por este preço atual, aqui ó, na faixa de R$ 20,43, você tem um potencial de valorização de 149% nas ações do banco, trazendo aí um belo potencial para você. E, consequentemente, tanto pelo múltiplo do Graham valor patrimonial, você já observa um crescimento interessante no preço da ação. Agora, se você está olhando para dividendos, você vai ter que aguardar um pouquinho, porque o banco estaria hoje com um PL projetivo no curto prazo de 6 vezes, sem colocar a recuperação. Então você teria aí, consequentemente, um dividendo, né, provável para este ano de 4,5%, dado com a queda de resultados. Porém, o bom sinal é que o Banco do Brasil, com a recuperação dele para o médio prazo, você pode ter um yield projetivo, colocando aqui o banco a 3 vezes de PL, você pode ter aí um yield projetivo em Banco do Brasil de mais de 13%. Então perceba que o bom de você comprar uma ação cíclica na baixa é isso, né? Você consegue prever um dividendo no futuro bem mais elevado e também esse potencial de apreciação. Mas, Pablo, você está trabalhando com R$ 10 por ação, para de viajar. Não, pessoal, não estou viajando, porque ó, você coloca 37 bi de lucro de novo, supondo que o banco recupere esse lucro em 3 anos ou mais, a gente está traduzindo em um LPA, lucro por ação de R$ 6,00, correto? O banco paga 45% de payout quando está tudo bem com ele. Então você pode supor R$ 2,90 por ação, quase R$ 3,00 por ação, fechando aqui. Se você coloca isso em 4 anos, o banco chegaria a pagar R$ 12,00 por ação. E aí daria, né, quase que o valor de mercado inteiro da companhia apenas com dividendos. Então perceba que o Banco do Brasil segue barato, olhando para uma perspectiva de recuperação. Mesmo que o banco não se recupere, hoje ele estaria cotado por um earning yield, né, inverso do preço-lucro de 15 vezes, de 15,2%, que já é descontado. No mínimo, no pior dos cenários, ele pode te gerar 15,2% ao ano na média, que já é uma boa rentabilidade, mesmo no pior dos cenários. O pior cenário tende a não acontecer, porque o banco vai se recuperar. E aí se você coloca 1 menos payout multiplicado pelo ROI de 15% ao ano, somado aqui com o yield médio e mais aqui o re-rate da ação, supondo que sublinha com inflação, você pode supor 25% ao ano em Banco do Brasil nos preços atuais, trazendo aí, né, um bom potencial para o investidor de longo prazo. Mas vocês querem saber a verdade mesmo em Banco do Brasil? O banco pode estar, sim, tentando passar por essa crise crescendo a parte de alta renda, que é um segmento que ele tinha ali pouco no seu balanço. O Itaú acaba dominando mais, né, esse segmento. E aí, consequentemente, você pensar, então o Banco do Brasil vai dar a volta por cima, porque ele está crescendo em alta renda e outros segmentos. Mas, pessoal, o que vai fazer o resultado do Banco do Brasil balizar rápido, assim, do dia para a noite, você vê de um ano para o outro é o agro, não tem jeito, tá? Se o agro voltar a ajudar, o preço da soja subir, das commodities subirem e a inadimplência voltar a diminuir, isso aqui já vai fazer com que o lucro do Banco do Brasil volte a crescer. E para o investidor que está pagando barato hoje em dia, pode ter sim uma boa rentabilidade. Porque essa parte de alta renda no banco vai dar certo? Vai. Vai deixar ele imune a crises. Pelo menos ele ter um efeito menor, né, do que ele costuma ter. Que nem a gente viu que a queda de lucro foi violenta esse ano. 7,4 bi para 3,4 bilhões. A queda aqui foi de 4 bi em pouco tempo. Se ele crescer essa parte de alta renda, que é o mesmo segmento do Itaú, ele vai ficar menos vulnerável à crise do agronegócio. Então daqui a 10 anos, 8 anos, se tiver uma nova crise no Banco do Brasil, ele não vai ter toda essa queda de resultados como ele tem. Isso é um bom sinal. Então isso aqui foi um movimento acertado aí da gestão de conseguir crescer, né, consequentemente aí a parte de alta renda, para deixar o Banco do Brasil, que por lei ele já é o maior financiador do agronegócio aqui do país, lá no futuro ele ficar menos suscetível a essa volatilidade. Então isso aqui é um bom sinal. Então se você olha para longo prazo, parece ser sim uma ação que está abrindo uma boa janela de oportunidade. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem as ações do banco e acredito sim na recuperação e nos bons pagamentos de proventos, olhando para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!